Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Conexão Espiritual. Até rimou. Eu sou Luiz Carlos Souza e estou trazendo hoje para vocês, para a gente, para todos nós, um vídeo muito especial. Em complemento àquele vídeo, o anterior, onde nós falamos sobre a grande apostasia que ocorreu aqui na Terra depois da morte de Jesus Cristo e também dos seus apóstolos. Falei para vocês sobre aquela apostasia e vou falar mais um pouquinho daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. Vem comigo, não sai daí. É isso aí, estamos aqui de volta e olha só. No vídeo passado eu falei para vocês que a Igreja do Salvador era sustentada, era alicerçada em três pilares muito importantes: profetas e apóstolos, revelação de Deus e o poder e autoridade do sacerdócio de Deus. Com a morte, quando o Salvador morreu, ressuscitou e subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo para guiar os apóstolos. Mas com a perseguição, os apóstolos foram mortos. E você lembra muito bem quando Cristo disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E, infelizmente, com a morte dos apóstolos, nós perdemos os três pilares de sustentação do Evangelho, da Igreja de Cristo: profetas e apóstolos, revelação e o sacerdócio. Mas Deus, claro, ele preparou um meio de restaurar tudo aquilo que tinha sido perdido naquele momento com a morte dos apóstolos. E ele chamou, em nossos dias, um profeta. E a esse profeta, ele revelou a sua vontade. Ele novamente é Deus falando com o homem na terra através de um servo, um profeta. Além da revelação, além de chamar um profeta, Deus concedeu a este homem, a esse profeta, a autoridade do sacerdócio. E nós vamos ver sobre isso hoje, no vídeo de hoje. Eu vou dar uma explanação para vocês, mas daqui a pouquinho eu vou passar um vídeo aqui, e vocês vão ver comigo aqui no vídeo, um pouco sobre esse acontecimento espetacular, milagroso, o maior acontecimento espiritual dos últimos séculos, depois da vinda e ascensão de Jesus Cristo. Mais ou menos no ano de 1800, 1820, por ali, havia uma grande agitação nos Estados Unidos a respeito de qual igreja era verdadeira. Muitos falavam que eis a minha igreja, esta é verdadeira. E outros falavam, não, esta é a minha igreja. Tinha lá diversas denominações, e a cada dia se criava mais denominações. E havia um jovem que queria muito seguir uma igreja chamado Joseph Smith. Mais ou menos 14 anos, 14 para 15 anos. Esse jovem ele tinha um desejo em seu coração, que era de conhecer qual igreja era a igreja de Cristo, porque Cristo deixou sua igreja na terra. E aí ele queria se unir àquela igreja, porque ele sabia que era uma decisão tão importante, que era uma decisão eterna, né, que diria respeito ao seu espírito eternamente. E aí ele, muito angustiado, conversava com um pastor, conversava com outro pastor, mas ele não chegava a um denominador comum, ele não chegava à conclusão de onde a igreja de Cristo estava. Até que certo dia, ao estudar a Bíblia, ele leu em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, e a todos dá liberalmente, e não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Depois ele complementa, peça, porém, com fé, nada duvidando, no versículo 6. Essa passagem de escritura, segundo o relato de Joseph Smith, nunca uma passagem de escritura teve tamanho poder e veio com tanta força ao coração de um homem como naquele momento. Se havia uma pessoa que tinha necessidade de conhecer a verdade, que queria perguntar alguma coisa, era Joseph. E ele sabia que Deus responderia. Eu vou passar agora um vídeo da conclusão, da consequência dessa escritura de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Vem comigo, nós vamos assistir juntos aqui e depois eu volto
para a gente conversar sobre este momento histórico. Tudo bem? Vem comigo. Entre 1832 e 1844, Joseph Smith e alguns de seus melhores amigos registraram pelo menos 9 relatos da experiência da primeira visão de Joseph, contadas em ocasiões diferentes para pessoas diferentes. O relato mais detalhado, escrito em 1838, foi publicado em um livro de escrituras chamado Pérola de Grande Valor. O que você vai ver foi extraído de todos os relatos escritos sobre a primeira visão para fornecer outros pontos de vista e impressões a esse acontecimento extraordinário. Meu nome é Joseph Smith. Quando eu era jovem, houve, no lugar onde morávamos, um alvoroço incomum por questões religiosas. Comecei a preocupar-me seriamente com o bem-estar de minha alma. Refleti sobre muitas coisas em meu coração. Sentia vontade de chorar por meus próprios pecados e pelos pecados do mundo. Mas ao perguntar sobre o plano de salvação, descobri que havia um grande conflito religioso. Isso muito angustiou minha alma. Não sabia quem estava certo ou quem estava errado. Eu considerava de suma importância que eu adquirisse plena certeza sobre os assuntos de consequências eternas. Eu também queria religião. Eu queria sentir e exclamar como os outros, mas não sentia nada. Um dia li na epístola de Tiago: "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ser-lhe-á dada." Isso pareceu entrar com grande força em cada fibra de meu coração. Depois de me haver retirado para o lugar que previamente escolhera, tendo olhado ao redor e encontrando-me só, ajoelhei-me e comecei a oferecer a Deus os desejos de meu coração. Eu clamei ao Senhor por misericórdia, porque não havia ninguém mais a quem eu pudesse recorrer para obter misericórdia. Foi a primeira vez em minha vida que experimentei orar em voz alta. Oh, Deus. Imediatamente se apoderou de mim uma força que me dominou por completo. E tão assombrosa foi sua influência que se me travou a língua, de modo que eu não podia falar. Minha mente ficou cheia de dúvidas e todo tipo de imagens inadequadas. Pareceu-me por um momento que eu estava condenado a uma destruição súbita, mas usando todas as forças para clamar a Deus que me livrasse. Senhor, Minha boca foi aberta tem misericórdia de mim. e minha língua foi solta. Perdão. Joseph, este é meu filho amado. Ouve-o. Joseph, perdoados são os teus pecados. Eis que sou o Senhor da glória. Fui crucificado pelo mundo, a fim de que todos os que crerem em meu nome tenham a vida eterna. O mundo se acha em pecado. Desviaram-se todos do Evangelho e não guardam meus mandamentos. Aproximam-se de mim com os lábios, mas seus corações estão longe de mim. Eles ensinam como doutrina os mandamentos de homens, tendo aparência de religiosidade, mas negam o seu poder. Não procure nenhuma delas. Espere com paciência. No futuro, a verdade completa do Evangelho será revelada a ti. Quando a luz se retirou, eu estava sem forças. Paz e calma encheram minha mente. Meu coração se encheu de alegria.
Durante muitos dias, senti uma imensa alegria e o Senhor estava comigo. Havia recebido uma promessa de que a plenitude do Evangelho ser-me-ia dada a conhecer. Tinha realmente visto uma luz. E no meio dessa luz, vi 2 personagens. E eles realmente falaram comigo. Eu o sabia, e sabia que Deus o sabia. E não podia negá-lo. Pois é, nós vimos agora o vídeo. Eu vou comentar agora sobre 2 coisas, várias coisas, né? Primeiro, Joseph Smith, ele testemunhou que ele recebeu uma visão e é chamado de a primeira visão. Por que a primeira visão? Porque foi a primeira visão que Joseph teve. Isso. E o que aconteceu? Como nós vimos aqui, se o meu áudio estiver muito alto, desculpa aí que o microfone está um pouco destoado. Mas quando Joseph teve a primeira visão, ele viu Deus e Jesus Cristo. Os 2 apareceram a Joseph, deram a ele instruções, pediram para ele ter paciência, porque ainda nenhuma daquelas igrejas era a igreja do Salvador. Que as pessoas se aproximavam dele com os lábios, mas o seu coração estava distante dele. E isso não é diferente. A gente não consegue ver muito isso hoje ainda, infelizmente. Mas naquele momento, Joseph ele entrou para a história como o profeta da restauração. Eu vou dar uma resumida, porque não dá para falar tudo em um vídeo tão curto. Mas Joseph ele foi chamado para ser profeta naquele momento. Ele foi preparado por mais 10 anos para ser o profeta da restauração. Ele restaurou a igreja em 6 de abril de 1830. E a igreja tem este nome que você está vendo aqui. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E por quê? Eu vou trazer para vocês o significado do nome da igreja. Por que a igreja tem este nome? Muitas pessoas se perguntam por que o nome da igreja tão grande? Poderia ser um nome menor. Mas sobre o nome da igreja, eu trago para vocês o seguinte. O nome completo da igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Por quê? Porque a igreja, você vai observar que tem um A, o artigo é a igreja, não é uma igreja. Não é qualquer igreja, mas é a Igreja do Salvador. Por isso, a igreja de Jesus Cristo, porque a igreja é de Jesus Cristo, do Salvador do mundo, a igreja dele. Se tivesse escrito lá a igreja de Luiz Carlos, a igreja seria minha. A igreja de Rubens seria a igreja de Rubens. Não é a igreja de Marcos, seria a igreja de Marcos, mas a igreja é de Jesus Cristo. A igreja refere-se à organização religiosa fundada por Jesus Cristo durante o seu ministério na terra. É uma comunidade de crentes que se reúne para adorar a Deus, aprender seus ensinamentos e seguir o exemplo de Cristo em suas vidas. Jesus Cristo, o nome Jesus, significa Salvador, ou aquele que salva. Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado à terra
para ensinar o Evangelho, expiar os pecados da humanidade e abrir o caminho para a salvação e vida eterna do homem. Você pode me perguntar, Luiz, mas por que dos santos? Dos santos dos últimos dias. Santos refere-se aos membros da igreja que são incentivados a buscar a santidade e seguir os ensinamentos de Cristo. Quando Cristo estava na terra, antes da sua morte, antes da sua substituindo aqui o microfone, que o outro descarregou a bateria. Ele estabeleceu sua igreja. Para nós continuarmos Depois aqui, que ele finalizarmos partiu, o vídeo de hoje, nós sabemos que os apóstolos guiavam a igreja através de cartas. Na igreja, escreviam as cartas aos Coríntios, aos Tessalonicenses, a Filipe, e fortalecer e ele sempre colocava lá, aos santos em Corinto, para permanecer ou se fosse no dia de hoje, aos santos em Manaus, convido você a aos conhecer santos a igreja. em Porto Alegre, Se você ainda não é membro, aos santos em João Pessoa, aos santos os membros da igreja, Alagoas, fala que você está querendo qualquer lugar, conhecer porque as pessoas que estavam seguindo a Cristo você vai encontrar eram lá, chamadas além de dos membros santos. lá, você vai encontrar também E dos últimos dias, porque nós estamos nos últimos dias, são dois rapazes que a com igreja plaquetinha preta no bolso, ou duas moças, duas jovens também, com a plaquetinha. Eles vão te ensinar dos últimos tudo dias, sobre o indica Evangelho. que a igreja Você vai ter é essa a grande restauração do Para Evangelho finalizar, quero nos falar para últimos você que dias, também antes da espero segunda a sua vinda de história Jesus aqui no Cristo. canal. O nome Escreva pra completo da gente igreja reflete através do sua e-mail crença conexão central em Jesus espiritual Cristo como Salvador sude, e a importância @gmail.com. de seguir seus ensinamentos E também para através do nosso alcançar a WhatsApp, vida eterna. 83 Então, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero falar para vocês que o nome da igreja é muito 28, importante. É isso, O nome da sua história igreja é muito importante representa também o para que a gente. igreja é. Fala para mim, É uma igreja, o que é você uma sente irmandade pelo Evangelho, que por se Jesus reúne para Cristo, adorar pelo a nosso Deus. Salvador. A O que igreja você foi sente quando fundada você por Jesus ouve Cristo. o A Evangelho, quando igreja você tem os ouve as membros que são palavras de chamados de Cristo. santos, E nós vamos porque falar estão se muito aqui sobre esforçando Jesus para Cristo. viver o Nós Evangelho vamos de falar aqui Cristo. muito sobre a Nos últimos restauração do dias, porque Evangelho, estamos que em Cristo é a preparação principal para a segunda vinda do Salvador personagem Jesus disso. Cristo. Além Ele de tudo isso, dessa é grandeza, dessa a maravilhosa razão de restauração existir do que Evangelho. começou com Ele aquela é a primeira razão de visão que eu existir mostrei para da vocês aqui igreja. agora há pouco, Porque nós também cremos em houveram Cristo, vários outros adoramos a Cristo, acontecimentos falamos de muito Cristo importantes e que fizeram com que a proclamamos igreja, Cristo, o louvamos Evangelho a fosse Ele restaurado. e adoramos Eu a Ele. vou resumir Nós uma parte aqui para a gente, Queremos pedir a mas você olha só, que primeira compartilhe sua parte, experiência, como eu já disse. uma das E partes vou você falar para sabe você o muito seguinte, bem se você tiver a oportunidade, baixe no seu os três celular o pilares aplicativo que chamado sustentava a igreja de Biblioteca Cristo, do Evangelho. profetas e Lá você vai apóstolos, ter revelação diversas, e o sacerdócio. vamos dizer assim, Joseph Smith foi chamado para ser profeta. ferramentas para conhecer Ele ainda mais recebeu a igreja. revelação de Deus Você vai ter vídeos, e também você vai recebeu ter aulas, sacerdócio. você vai ter testemunhos, Como ele você recebeu vai ter o as sacerdócio? escrituras, Nós a vamos Bíblia está explicar lá de em graça vídeos para futuros. você ler Mas na hora que você Joseph quiser Smith, ouvir. ele reorganizou Se você vai a igreja, dormir e quer ouvir a Bíblia, restaurou você o consegue ouvir Evangelho, também pelo aplicativo porque ele da finalmente igreja, tinha um profeta na Biblioteca terra. do Evangelho. Vou Joseph ficando Smith por foi aqui, chamado para ser agradecendo profeta. a você Ele pelo recebia a seu revelação apoio, de a Deus sua e audiência, também tinha um pedindo que você se sacerdócio. inscreva no canal, E olha só, deixe o seu like que é como importante, parte da o seu restauração, comentário, Joseph diz pra Smith mim recebeu de a qual autoridade do cidade sacerdócio, você fala o comigo. poder de Meu Deus nome é Luiz concedido Carlos aos homens Souza, para e pra mim é realizar um prazer, ordenanças sagradas. privilégio Essa falar com você. autoridade Vamos sagrada nos conectar? foi restaurada Vamos por meio de olhar para os visitações céus, olhar para angelicais cima de e nos antigos conectar com o profetas como Salvador. João Batista Aquele e abraço, Pedro, fique na Tiago paz, e João, até o próximo os vídeo. apóstolos Tchau, tchau. originais. Joseph Smith, como foi dito aqui, ele recebeu o sacerdócio de João Batista, que era o sacerdócio para batizar, e Pedro, Tiago e João, que era o sacerdócio do batismo de fogo. Joseph Smith recebeu deles. Além disso, acontecimentos super importantes da história da igreja, da história da humanidade. O outro aspecto fundamental da restauração foi a tradução do livro de Mórmon. Joseph Smith foi designado por Deus para traduzir esse antigo registro, escrito por profetas que viveram no continente americano. O livro de Mórmon é uma testemunha poderosa de Jesus Cristo e complementa a Bíblia na proclamação do Evangelho. Com a orientação divina, Joseph Smith organizou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em 6 de abril de 1830. Essa organização trouxe consigo os princípios e os ensinamentos puros do Evangelho restaurado, proporcionando uma estrutura para os membros adorarem a Deus, servirem uns aos outros e seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Desde então, a restauração do Evangelho tem abençoado inúmeras vidas ao redor do mundo.
Ela trouxe esperança, propósito e uma conexão direta com o Pai Celestial. Ela trouxe esperança, propósito e uma conexão direta com o Pai Celestial. E Jesus Cristo. O Evangelho restaurado nos convida a viver de acordo com os mandamentos, buscar o arrependimento, servir ao próximo e cultivar relacionamentos familiares eternos. Para nós finalizarmos o vídeo de hoje, quero só dizer para vocês, ou dizer para você que não é membro da igreja ou que seja membro da igreja, que a primeira visão é uma realidade. E Joseph Smith foi um dos grandes acontecimentos da história. Ele foi só mais um homem, assim como Adão, assim como Moisés, Abraão, Daniel, Isaías, Elias, Nefe, Moroni. Ele foi mais um profeta, mas ele foi o profeta da restauração e ajudou a restaurar o Evangelho do Salvador. Por isso, hoje, a Igreja de Cristo está novamente organizada na terra, reorganizada com profetas, apóstolos, revelação de Deus e autoridade e o poder eterno do sacerdócio de Deus. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o reino de Deus na terra. É a Igreja restaurada do Salvador Jesus Cristo.